esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Guilherme Almeida. E eu sou Camila Oliveira. E estamos começando mais um Aqui Democracia, um podcast que vai tratar sobre tecnologia e como os meios digitais incentivam a participação política da sociedade. Bem, como vocês sabem, todas as nossas discussões são acompanhadas por um áudio. Hoje vocês vão curtir a construção do Chico Buarque. E as discussões de hoje vão tirar em torno de privacidade na internet, não só na internet, e espionagem também. Pela piada no bar e o futebol pra aplaudir, um crime pra comentar e um samba pra distrair. Então, a gente estava discutindo aqui, né, sobre algumas, como se fossem agências, né, de espionagem internacionais. Eu acho que as mais conhecidas são a CIA e a KGB da Rússia. E no Brasil tem a BIM, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Inclusive, a gente estava até levantando algumas questões sobre ela. Mas a gente escolheu o tema porque recentemente teve algumas confusões do governo Dilma, principalmente. Agora eu não sei do governo Temer, não vou mais falar. Mas do governo Dilma com o governo estadunidense, justamente por causa disso, né? O governo estadunidense estava tentando ter controle, espionar informações que não eram para vazar do Brasil. Inclusive para qualquer um, ter acesso às coisas não é tão difícil, sabe? E o complicado é isso. Mas para iniciar, a gente queria levantar a discussão sobre a questão da boneca Kyla de Portugal, se eu não me engano. Não, na verdade da Alemanha. Portugal tem outro caso. Mas tem uma boneca chamada boneca Kyla, que ela falava com as crianças e daí ela ia interagindo e etc. E ela tinha dispositivo de Bluetooth. E aí as crianças iam e começavam com a boneca fazia perguntas e ela respondia, tipo isso mesmo, como se chama um bebê cavalo. E ele falava e, por exemplo, perguntava: quantos anos você tem? Qual o nome de sua mãe? Você prefere azul ou vermelho? E é muito interessante porque depois disso, por exemplo, tu tinha a boneca, eu vi a boneca, então inclusive achei maravilhosa, assim, tipo assim, né? Mas não quero longe de mim. E essa boneca, ela perguntava: você gosta de saia ou de short? Você prefere tal. E aí depois, os pais da criança passavam a receber publicidade daquilo, sabe? E a criança, logicamente, quando via a publicidade, porque criança mexe em celular de pai, infelizmente, ficava: eu quero. Quando na verdade isso acontecia por causa da boneca. E de certa forma, era um meio de espionar. Porque a gente tem aquele conceito de que espionagem tem que ser necessariamente para coisas do tipo destruir sua vida ou algo do tipo. Quando na verdade espionagem também pode estar ligada à questão de vendas e etc. E publicidade, entendeu? Que na verdade o que é mais usado hoje para espionagem é isso. Em relação a essa boneca mesmo também, existem dúvidas de que ela estaria sendo hackeada e de que essas informações estariam sendo pegas por esses hackers para, por exemplo, descobrir coisas relacionadas a, sei lá, conta bancária, coisas muito pessoais das pessoas, que inclusive a Associação Britânica de Produção de Bonecos, eles disseram que a boneca não apresenta riscos. Ouvi dizer que já fizeram testes nela, que realmente ela foi hackeada, mas eles disseram que no caso foi feito por profissionais e que a intenção não era essa, e foi feito justamente para aperfeiçoar a segurança da boneca, mas a gente sabe que isso não rola, que, tipo, por exemplo, existem hackers. Lógico que existe todo um profissionalismo para você testar essa segurança e tal, mas existem outros hackers que não são necessariamente profissionais e são tão bons quanto essas pessoas. Sim, exatamente. E a questão da espionagem entra justamente aí, né? Porque, na verdade, espionagem e segurança tem tudo a ver, né? Principalmente segurança na internet. E eu acho que hoje, a gente tá falando muito de internet porque hoje acho que a internet é a maior forma, as tecnologias, de acabar espionando a nossa vida, né? E eu estava até discutindo com o Guilherme sobre a questão da Agência Brasileira de Inteligência, porque abriu recentemente, inclusive só da gente estar falando o nome dele já deve estar aqui, que abriu recentemente o concurso da agência da BIM, e aí você não pode falar para as pessoas que vai fazer o concurso, sabe? Porque a partir daquele momento, aquelas pessoas que estão andando com você passam a ser também investigadas. E eu não estou blefando, se você for pesquisar o PDF do edital, né, o edital do concurso, ele vai falar. Eu vou desligar o GPS do meu celular. Você não pode dizer simplesmente às pessoas que vai fazer esse concurso. E aí, a partir do momento que você se inscreve nele, sua vida passa a ser monitorada. Tipo, eu não sei. A gente estava até conversando aqui porque tem os direitos e garantias dos usuários da internet. E aí o artigo 7 vai tratar do acesso à internet,
que ele é essencial ao exercício da cidadania e os usuários são assegurados os seguintes direitos: a inviolabilidade da intimidade da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E tem outro que é a inviolabilidade e sigilo do fluxo de comunicações pela internet, salvo por ordem judicial na forma da lei. Só que aí tem... E outra coisa, o terceiro que é a inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. Então a gente entra em três grandes problemas, por exemplo, quando você vai prestar um concurso como esse, porque olha, se a sua intimidade e vida privada ela é inviolável e você é sujeito à indenização se você tiver algum dano material ou moral decorrente dessa violação, mesmo que a pessoa tenha uma ordem judicial, por exemplo, você quer prestar o concurso da Agência Brasileira de Inteligência, e aí você, você fez uma coisa aos 16, 15 anos, que não é uma coisa boa, legal, mas que você era um adolescente idiota e foi feito isso. Então, e aí, meio que isso fica, como tá dizendo aqui no parágrafo 3º, né? Que você tem o direito ao sigilo das comunicações privadas armazenadas. Aí quer dizer, você fez aquilo, por exemplo, você tem a rede social e aquelas informações estão ali salvas. Só que você tem direito a esse sigilo, entendeu? Salve por ordem judicial. Aí a Agência Brasileira de Inteligência a gente não sabe, eu não procurei, mas provavelmente tem essa ordem judicial para entrar na vida das pessoas. Mas se a pessoa não passar no concurso por causa dessa besteira que ela fez com 15, 14 anos, acaba ferindo o parágrafo 1º, porque diz que sua proteção e indenização pelo dano material e moral decorrente de sua violação, entendeu? Você vai ter um dano moral, mesmo que por... Tá entendendo? Mesmo que seja por ordem judicial. Então a gente acaba entrando numa contradição dentro de uma lei, sabe? Isso acontece nos próprios Estados Unidos, que eles descobrem algo do passado do presidente e aquilo geralmente nos Estados Unidos tem mais a ver com algo da sua vida privada. Não é como no Brasil, que o que mais importa é se você cometeu ou não algum crime relacionado à corrupção. Lá a sua vida particular importa muito. Então, por exemplo, descobrem que você traiu sua esposa, seu marido, isso já é passível de você perder uma eleição por conta disso. Não, você não pode entrar na CIA se você já traiu alguém. Assim, você não pode. Mas eu entendo, na verdade eu entendo, porque, querendo ou não, a gente não é, por exemplo, em casa a gente não é um ser, e aí quando a gente tá trabalhando a gente é outra pessoa. A gente é uma pessoa em todos os cantos. Não dá pra distinguir, sabe? E aí, o que eu mais achei interessante desse artigo 7 com relação a esse negócio da Agência Brasileira de Inteligência é porque a Agência Brasileira de Inteligência visa justamente combater essas questões de espionagem, entendeu? Visa, garantir a segurança nacional de fato. Mas aí, durante o edital de concurso, você pode ter sua vida privada, né? Violada em tese, mas isso tudo dentro da lei. Só que se você for prejudicado, pelo menos é o que a lei está dizendo aqui no parágrafo 1º, você pode correr atrás de indenização, porque aqui está muito claro, entendeu? Então, assim, querendo ou não, é um dano material. Se você não passou no concurso, que você iria ganhar super bem, por causa disso é um dano material. Então, assim, é foda, sabe? Porque eu acho que a questão da espionagem é a mais contraditória de todas. Mais contraditória de todas mesmo, sabe? Porque, basicamente, o governo diz o seguinte, com essas leis, olha, as pessoas não podem espionar, salva a gente, entendeu? A gente pode. E pra evitar espionagem, acaba espionando. Isso, óbvio, vocês não podem ser espionados, mas a gente pode espionar porque a gente é governo, tá ligado? Isso é foda. E aí a gente tava até comentando aqui sobre, na verdade 2, mas eu acabo por colocar um terceiro, sobre um episódio de Black Mirror, sobre o show do Truman e agora sobre Suits. Eu acho que Guilherme sabe falar mais sobre o episódio de Black Mirror, porque eu tô voando um pouco, mas... Esse episódio de Black Mirror acontece o seguinte, um garoto, ele tá no quarto, ele acessa um site pornográfico e começa a se masturbar, mas a webcam dele liga sozinha e ele não percebe. E filmam isso e do nada começam a chantagear ele, começa a chegar mensagem no celular, a gente tem esse conteúdo, eles enviam pra ele pra mostrar que tem realmente. Aí começam a dar ordens pra ele, dizer pra ele fazer determinadas coisas, levar um bolo na casa de um cara, que é um outro cara que eles também tinham espionado e viram traindo a esposa e também estão chantageando. Aí obrigam esses dois a roubarem um banco, a fazerem várias coisas, e no final eles colocam esse garoto e mais um outro cara que eles também estavam chantageando, porque no caso era um pedófilo, a lutarem entre si até a morte. E dizendo que o ganhador
estaria livre e que eles não publicariam nada. Acontece, não vou contar o spoiler, mas que se dane. Sim, sim, eu entendi. A violação é ideal. Sim, tem toda essa ideia de violação e tipo, de como isso vai ser usado. Mas o interessante, foi mal, vou dar spoiler, se você não quiser escutar, passe esse vídeo pra frente. E no final, o que acontece é que o garoto ganha essa briga e mesmo assim eles divulgam o que ele fez. Ou seja, tipo, o domínio que a pessoa tem sobre você Com espionagem, é punk, incrível. velho. E tipo, o fato de você fazer a vontade dela também não garante que ela não vai divulgar aquilo. Velho, e o pior é que a espionagem, assim, tipo, é uma coisa tão punk que ela, por exemplo, só nesse episódio aí, você já percebe que a pessoa, tipo, perde até o direito de ir vir, sabe? De fato, tipo, a espionagem, ela não viola só, tipo, leis específicas, ela viola várias leis, velho. Tipo, desde a parte constitucional a outras mais específicas. É punk, realmente. Até direitos humanos básicos, né? Por exemplo, porque, inclusive, o direito à internet é um direito humano básico, hoje. Sim. Eu conheço muita gente que, inclusive, coloca adesivo em cima da câmerazinha da webcam. Opa, Tainara Paixão. E, inclusive, isso foi, tipo, mais tarde a gente vai falar mais sobre isso, foi que os Wikileaks mostraram, né, esse grupo, de que realmente a câmera do seu webcam poderia ligar a qualquer momento, que o microfone do seu celular poderia ligar a qualquer momento por conta do governo. Sim, justamente. Então, tipo, o mais foda de tudo isso é que, por exemplo, se a gente for contextualizar com essa lei que fala sobre essa internet e privacidade, você vai ver que, tipo, eles falam no segundo e no terceiro parágrafo sobre, tipo assim, você pode ser que eles violem por ordem judicial, mas a primeira, eles não falam sobre a ordem judicial. Então você tem o direito à proteção e indenização por dano moral e material, entendeu? E aí pode vir um vinho fazer direito, advogado e tal, e falar, mas por ordem judicial pode, no segundo e terceiro parágrafo, mas no primeiro não tem nada falando sobre a ordem judicial. Então, independente de qualquer coisa, um direito a ter a vida privada, de fato privada, é de todos, entendeu? Independente de ordem judicial. Principalmente se lhe prejudica. E, velho, o punk disso é que, tipo, a gente tá falando do Brasil, mas mundialmente esse é um problema muito grande. Isso é retratado na série justamente que eu falei, em Suits. Porque, assim, a justiça de lá funciona bem até em tese, a justiça dos Estados Unidos, pelo menos na série, né? Na vida real a gente sabe, mas funciona bem. Só que, por exemplo, quando os advogados querem se ameaçar, eles vão começar a espionar a vida um do outro. E realmente, ele, tipo assim, tinha um cara que ele tava num motel traindo a esposa dele, e ele foi ameaçado até o final da série por causa disso. Sendo que uma pessoa se disfarçou de serviçal pra entrar lá, tirar fotos, etc. Então, cadê o conceito de privacidade, sabe? Então, a própria justiça, o que fica muito claro nas séries, eu acho que as séries tendem a retratar bastante a realidade, é que a própria justiça usa da espionagem pra conseguir ficar, sabe? É muito foda. E esse também é retratado no filme Show do Truman. Pra mim, esse é o melhor pra retratar a questão da espionagem, né? Tipo, o conceito de privacidade, ele é tão blé, sabe? Então, tipo assim, todo mundo acha que a gente tá blefando quando fala que privacidade é uma coisa importante. Que, valeu, em Show do Truman, o cara é simplesmente avaliado 24 horas por dia, desde quando ele nasceu, para o mundo todo ver. Sim. Entendeu? Pra quem não conhece o filme, basicamente o Truman é um cara que ele foi criado, se não me engano, não foi uma concepção natural, e ele foi criado pra fazer parte de um reality show, tipo um Big Brother. Só que ele não sabe disso, o mundo todo sabe, assiste a vida dele. Desde quando ele nasceu. Todo mundo que interage com ele, na verdade. Ele vive em uma cidade cinematográfica. E um dia ele descobre. Então, tipo, o cara é espionado o tempo todo, 24 horas por dia, sabe? E aí eu fico pensando, tipo, é uma situação hipotética, mas a gente não vive assim também? Porque a gente vive assim, sabe? Você tá andando na rua, tá mostrando verdade por câmeras. Tem a própria questão do seu celular, de tudo que te rodeia. Você pode ser filmado a qualquer momento por alguém fazendo alguma coisa. Então, o conceito de privacidade, assim, não existe, porque a espionagem é pesada. Inclusive, buscando um pouco pra essa área dos pornôs e tal, que você falou, né, sobre webcam e tal. E eu lembrei que tem sites na internet que já foram denunciados por isso, sites pornográficos, porque simplesmente, tipo assim, a webcam acabou filmando realmente as pessoas e etc. E
ou os áudios, e eles são divulgados nesses sites pornôs. E eu acho um absurdo, velho. Tipo, realmente um absurdo, sabe? Inclusive, recentemente, duas atrizes pornô morreram por causa disso, porque elas tiveram conversas, informações e fotos de... Elas já são atrizes pornô, beleza, as pessoas ficam, mas elas são atrizes pornô, elas já expõem o corpo dela, que besteira tem, qual o problema de expor? Gente, o problema é que se ela não, como você diz no caso, né, é um problema. Acho que pra filmagem ela quis e depois ela não quis, problema dela, entendeu? É ela que tem que decidir. E aí 2 mulheres morreram por causa disso, elas se mataram mesmo, sabe? Porque vazaram. E valeu. É foda, é punk, porque foram fotos que conseguiram delas, sem elas deixarem, sem as pessoas que ela tava se relacionando deixar, entendeu? Foram fotos que aplicativos, etc, conseguiram. Sim, e as pessoas têm famílias, e têm amigos. Justamente. E tem coisa, você não quer que... Não é tudo que você quer que divulgue sobre você, né? Toda conversa que você tem, que você gostaria que fosse divulgado. E, tipo, acontece a mesma coisa. Inclusive, se a gente parar pra pensar, tipo assim, tem esses órgãos fixos, né, tipo a KGB, a CIA, etc. Mas, velho, tem entidades hoje, tipo, clandestinas, que trabalham pro tráfico, etc., que funcionam muito melhor do que essas entidades e que também são espiões, sabe? Tipo, hoje, um grande exemplo é a questão dos agentes prisionais, que eles, desde quando eles entram para ser agentes prisionais, o tráfico, essas grandes coisas criminais aí, ficam atrás deles, pô, e tipo, você entra lá e eles já sabem sua vida toda, tudo que você fez o tempo todo, e eu fico, gente, como assim, sabe? E aí você é subornado e etc. a fazer coisas justamente por causa disso, tipo, você trabalha lá, por mais que você queira ser uma pessoa certa, você vai ter que chegar com o celular de vez em quando. Isso é retratado assim em Orange is the Black, uma série, entendeu? E aí você, tipo, você vai ser obrigado a levar celulares, etc. Porque simplesmente qualquer informação sobre você fica muito exposta e é muito fácil saber tudo, procurar. Na verdade, fácil pra gente é difícil, mas pra essa galera que trabalha com espionagem é muito simples. Então eu acho que a gente entra numa discussão muito punk, por exemplo, quando fala desses agentes prisionais. Pra mim é uma coisa muito bad, porque muita gente... A expectativa de vida no agente prisional é baixíssima, velho. Porque os caras são literalmente obrigados a fazer isso, porque mesmo os caras lá dentro da prisão não vai saber quem é seu filho, o que você fez quando tinha tal idade, e vai tentar lhe incriminar por causa disso. Você não consegue se esconder, porque a espionagem é pesada, tipo, sua família não consegue passar ilesa, sabe? Então, é foda. E, tipo, o governo, que era de fato pra garantir essa inviolabilidade, não consegue. Inclusive, ele, por vezes, é quem acaba inviolando a lei, sabe? Falando isso do governo, e já retomando o caso dos Wikileaks, o Wikileaks é uma plataforma que divulgou uma quantidade enorme de documentos que detalhavam como a CIA, que é a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, ela utilizava ferramentas de espionagem cibernéticas para vigiar qualquer pessoa do mundo. E nesses papéis ela detalha as táticas voltadas a essa invasão, tipo de celular iOS, Android, computadores, roteadores e até televisão smart. Tipo, no caso da TV é uma coisa muito doida. Tipo, os documentos mostram que a CIA ela tinha capacidade de invadir os televisores para estudar conversas via microfone integrado nas smart TVs, que utiliza, e tem aquele comando de voz e tal. Aí, tipo, nessa invasão instala-se um robô, uma coisa chamada fake off, que deixa o televisor apagado para o usuário, quando na verdade ele está ligado e capturando qualquer informação que está rolando ao seu redor. E inclusive isso do celular, a gente já falou de microfone que liga do nada, a própria câmera do celular, o GPS. Inclusive o celular é muito insistente em relação a você deixar o GPS ligado, eu percebi isso. Gente, eu acho um absurdo. Você não consegue desligar, me irritou, às vezes deixa lá. Às vezes você quer ligar e ele não liga, dá uma raiva. E nos Estados Unidos eles têm meio que uma garantia legal de espionar, de realizar essa espionagem, tipo, não só de governos estrangeiros, como de todas as pessoas do mundo. E eles renovaram essa lei por mais até 2020. Ou seja, tipo, sem o meu consentimento, sem você faz isso. E tipo, o foda é que, por exemplo, os Estados Unidos é uma nação. Certo que existe o direito internacional, mas o direito internacional deve ser discutido internacionalmente. Não cabe para os Estados Unidos simplesmente decidir uma coisa para o resto do mundo, sabe? E eu acho que é por isso que a gente discutiu recentemente sobre a governança da internet. Porque justamente se o governo consegue fazer isso pela internet, pelas tecnologias, a gente tem que discutir governança da internet para criar leis para a internet específica, né? Agora, sem conseguir criar leis específicas para a internet e sem conseguir realmente governar a internet de forma, né, mundial, os Estados Unidos vem e faz isso como se fosse dono de tudo. É punk, viu? É muito punk. Se ele já não tem o direito
mesmo que seja em nome da segurança nacional, espionar um outro governo, até para saber as estratégias deles, até do... Absurdo. Imagina espionar cidadão civil, não tem nada a ver com isso, tipo, não faz o mínimo sentido. Você ia falar de, se não me engano, de uma coisa que você viu em Suítes, também você já falou? Então, na verdade, Suítes tem 1 trilhão de exemplos sobre isso, sabe? Agora, o que fica muito claro é que em Suítes, e eu acho que qualquer série que fale sobre essa questão judicial, é que sempre que o advogado ou qualquer pessoa não souber o que usar contra uma pessoa, ela vai espionar a vida da pessoa. E ela não vai espionar de procurar na internet sobre com quem essa pessoa mora e coisas que, tipo, de fato são de uso comum. Ela vai espionar coisas absurdas que tu fez, sabe? E que, tipo, não eram pra você ficar sabendo. Ela vai seguir seus passos, vai saber que você traz sua esposa com tal pessoa, vai saber que você... Velho, pra você ter noção, tem um caso que é o mais foda de todos até agora, que é de uma promotora que ela, do nada, ela começa a trabalhar na ordem pra julgar quem vai ser admitido na ordem lá, assim como se fosse a OAB de lá e quem não vai. E aí ela tem um currículo limpo. A mulher tem um currículo limpo do caralho, não? Pode falar? Pode. Ela tem um currículo muito limpo. Mas aí do nada chega uma doida lá, uma doida não, maravilhosa, uma Jéssica, e ela vai falar, conta uma história falando que uma vez uma menina foi presa, basicamente um julgamento, e eles iam julgar um rapaz se ele poderia ser admitido na ordem. E essa mulher, essa que era promotora, era a única que estava colocando embaixo. Aí chega essa Jéssica e vai falar, uma vez uma moça era estudante de medicina e tomou um monte de remédio para se matar. Isso acaba descumprindo uma lei de lá de alguma coisa, sabe? Mesmo assim, uma promotora foi e teve piedade dela e deixou que ela continuasse cursando medicina desde que ficasse longe desse tipo medicamento, etc. Você acha que esse rapaz não merece misericórdia? E aí a promotora foi e falou, poxa, eu sou essa mulher. Então assim, foi ela que fez isso. Só que aí até aí todo mundo ficou de boas, porque esse é um tipo de documento que você procura na internet e sabe que aquela pessoa absorveu a outra por isso e isso. Só que o que a gente não sabe é que essa mulher absorveu essa menina porque simplesmente ela tinha um caso com o pai da menina. Isso não é de uso comum, ninguém sabe. É a única coisa no currículo dessa mulher que é doideira. E essa outra eu consegui descobrir. Detalhe, esse caso aconteceu há 27 anos. 27 anos a internet não era nem, sabe? Tá engatinhando, sei que... e tipo assim, essa Jéssica conseguiu descobrir isso da outra, tipo assim, eu entendo essa questão de investigação e tal, mas até que ponto você tá só investigando sobre a vida da pessoa e até que ponto você tá espionando de fato e, sabe? Deixando a privacidade dela em segundo plano, ferindo o direito à privacidade dela. Isso é muito foda, velho, muito foda mesmo. E dá pra perceber que sempre quando tu quer lascar com a vida da pessoa, tu vai espionar a vida dela e tu vai acabar com o direito à privacidade dela. Eu acho que de todos os direitos, o direito de ir e vir e o direito à privacidade é o mais violado, sabe? Eu acho uma discussão interessante também a questão da figura pública, porque, por exemplo, nós quando vamos ter aula de jornalismo, deontologia, a gente aprende umas éticas, por exemplo, a gente não pode fotografar o menor de idade, tem que pedir autorização para os pais. Teoricamente, teríamos que dar uma autorização de direito de imagem a qualquer cidadão que a gente filmasse, mas a gente sabe que não é bem isso que acontece. Mas acontece que em relação à figura pública, parece que todas essas regras não valem. Então, se for uma figura pública no local público, tudo bem, se for uma figura pública, mas tipo, se ela estiver fazendo algo de interesse público, talvez ainda tudo bem. Agora, se não for, por exemplo, uma pessoa está conversando com a outra numa boa e fotografam aquilo, sai do site de fofoca e ela está tendo um caso com a pessoa, às vezes a pessoa nem sabe se ela realmente está tendo um caso com a pessoa. Eu sou paparazzi, né? Paparazzi sempre. Acho que eu vi a Marília Mendonça falando sobre isso numa entrevista. Ela, agora eu vou conversar com uma pessoa, acho que qualquer pessoa que for conhecer eu vou ter que chamar pra minha casa. Falando, não, vamos lá, trancado, sem ninguém filmar a gente, não, porque isso não... Sim. E aí acaba que, valeu, isso entra em tantas discussões, meu Deus. Porque mulher mesmo, tipo, mulher, quando é famosa, ela não pode sair e, tipo, ter amigos e, por exemplo, ficar com uma pessoa todo mês. Se você quiser ficar com uma pessoa e depois da outra semana da pessoa, tu não pode. Porque todo mundo vai saber que tu vai ficar com uma fama ruim, porque tu é mulher, né? Aí tu vai ficar com uma fama baby. É foda isso, velho. É muito foda. Então, eu acho que a privacidade da internet, essa questão da espionagem, entra em, tipo, várias discussões, porque acaba afetando muitas coisas. Eu acho que todas as temáticas da sociedade são afetadas com a espionagem, sabe? Porque a gente aceitou o direito civil, a gente aceitou direitos humanos, a gente aceitou direito internacional. Então, constitucional, pô. Então...
tudo, sabe? Só para ter uma outra recomendação e falar que nosso programa também é cultura, tem o livro 1984 também, que trata sobre isso, e o filme também, para quem quiser ver, não tiver muito afim de ler o livro, que é justamente isso, que é uma cidade, na verdade são dois países que vivem uma suposta guerra, que na verdade essa guerra é inventada, e nesse país todo mundo é controlado e vigiado pelo grande irmão. Foi justamente, dizem que foi esse livro que inspirou Big Brother. E, tipo, é a mesma coisa também, privacidade não existe, eles tentam evitar qualquer tipo de comportamento subversivo através... Tem a polícia do pensamento, e a polícia ideológica, que te vigia o tempo todo e tal. Gente, tem um livro, que depois eu posso recomendar, nas entrelinhas, no final, colocar um ódio meu, tô falando isso, que eu quero procurar, que ele faz uma analogia muito massa também, a questão da Bíblia, sabe? Que ele diz que a privacidade não existe se de fato Deus existir, algo assim, sabe? Faz sentido. Constitucionalmente, a gente pode, pra lei, a gente pode tentar fazer com que a privacidade exista, mas só o fato de Deus existir já prova que a privacidade não existe, porque a gente tá sendo literalmente o tempo todo vigiado. Mas é uma analogia muito boa, depois eu vou procurar e vou Acho citar. que tem uma música do Raul Seixas que fala sobre isso, que é Paranoia. Que ele fala justamente, tipo, tem uns textos assim, tipo, eu tô no banheiro e sei que tem alguém me vendo, me assistindo, fazendo tudo que as pessoas fazem no banheiro e tal. Sim. É uma música bem legal, inclusive. Não, sinceramente, se a gente for olhar para esse viés religioso, privacidade não existe. Enfim, acho que a gente tá viajando já um pouco. Quando a gente tá começando a viajar assim, é o momento de acabar. Então é isso, galera. Acho que tipo, a gente já deu um panorama legal sobre o tema, sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado. E fica uma dica. Primeira regra sobre a ABIN, não fale sobre a ABIN. Segunda regra da ABIN, não fale sobre a ABIN. Não fale sobre a ABIN. E é isso. Se você for fazer o edital, não fale a ninguém. Ou se você for fazer o concurso, não fale a ninguém que fazer o concurso, por favor. E é isso. E é isso, valeu. Até mais. Eu só sei que falava e cheirava e gostava de mar. Sei que tinha tatuagem no braço e dourado no dente. E minha mãe se entregou a esse homem perdidamente.